principal ali na frente da igreja. Nós vamos ver aqui que Pedro ele lidera a igreja na escolha de Matias. Pedro ele é o homem que prega e a igreja salta de 120 pessoas para 3.000 pessoas. Pedro ele é o homem que... Glória a Deus, aleluia! Ele vai pensar assim: eu vou acabar com a igreja, agora eu destruo a igreja. E agora ele pega Pedro e ele prende ele numa prisão de segurança máxima. Agora ele pega e prende Pedro e deixa 16 soldados dia e noite cuidando de Pedro. E na cabeça dele não tem mais como ele escapar. Na mente dele vai falar assim: agora eu acabei com a igreja. Mas nós vamos ver que quando as afrontas do inimigo elas se levantam, tem uma igreja que toma uma atitude. Glória a Deus, aleluia! As afrontas é tamanha. Pedro ele está preso e a igreja ela toma uma atitude. Nós vamos ver aqui que o inimigo ele afronta, e nós vamos ver aqui que a igreja é diante de uma situação que não havia esperança, diante de uma situação que parecia não ter saídas, diante de uma situação que parecia não ter escapatória. A igreja que era pequena, ela não podia por suas próprias forças conseguir contra o Império Romano, e a igreja ela toma uma atitude. A igreja ela não vai para as ruas e começa a protestar. A igreja ela não faz um baixo-assinado para libertar o seu líder. A igreja ela decide tomar uma atitude que é descer em oração, porque eles sabiam que com as suas forças eles não conseguiam vencer as afrontas do inimigo, mas eles conheciam Deus que é maior, e esse Deus tem Glória a toda Deus, autoridade, aleluia! esse Deus tem todo o poder. Glória! A igreja entende que a melhor arma que ela tem contra as afrontas do inimigo é a oração, porque eles sabem que através da oração eles conseguem se comunicar com Deus, porque a oração é a única maneira que nós temos de conversar com Deus. Na oração é que nós se conectamos no altar com o trono. Na oração é a maneira que nós dizemos assim: eu não posso, mas eu creio num Deus que pode. Eu creio num Deus que é superior. Aleluia! As afrontas podem se levantar, mas o meu Deus é maior, porque eu confio no Glória! Aleluia! A igreja ela ora, e a igreja ela se reúne na casa da mãe de João Marcos. A igreja, diante dessa situação, ela se reúne para orar. E agora a igreja ela faz uma espécie de campanha de oração, porque Pedro ele estava preso. Herodes prendeu ele numa época das festas dos pães asmos. Ele tinha 7 dias, e durante esses 7 dias não poderia nem julgar e nem matar Pedro. E nós vamos ver aqui que diante dessa situação sem saída, a igreja vai fazer uma campanha de oração. E qual é o propósito da oração? A liberdade de Pedro. Nós vamos ver aqui que a situação era sem saída. O inimigo poderia até ter colocado na cabeça deles, dizendo assim: estamos maltratando os irmãos, mas a igreja coloca na sua cabeça dizendo: mas nós cremos no poder da oração. Mas alguém pode ter chegado e se levantado e ter dito bem assim: mas mataram o Tiago. Mas a igreja vai dizer: mas eu creio no poder da oração. Glória a Deus, aleluia! Pedro já estava decretado, mas a igreja vai dizer: mas eu creio no poder da oração. E a igreja está dizendo: mesmo que não tenha saída, mesmo que pareça não ter esperança, mas nós cremos no poder da oração, e nós cremos que a oração ela pode mudar o quadro.
tem 7 dias e agora eles parecem estar com pressa. Mas nós vamos ver aqui que eles estão confiando no poder da oração. Nós vamos ver aqui que eles começam a orar. Eles não cansam, eles não cessam de orar. A situação é contrária, mas a igreja não para de orar. Muitos podem chegar e dizer: não há mais esperança, mas a igreja continua orando. E nós vamos ver aqui que eles têm 7 dias. E nós vamos ver que eles começam a orar sem parar. Pedro, ele está preso. Passa o primeiro dia, a igreja está orando, mas Pedro não é liberto. Continua o segundo dia de oração e Pedro não é liberto. E assim vai seguindo. E nós vamos ver aqui que já é o 7º dia. Já é urgente essa liberdade de Pedro. Mas nós vamos ver aqui que a igreja, ela não se cansa. A igreja, quando ela tem um propósito, ela não para. Ela continua orando, ela continua buscando. Eles Glória a não Deus, estão aleluia! vendo o céu, eles não estão vendo o agir do Senhor, mas eles falam assim: mas eu conheço e eu sei que minhas orações estão chegando até a Ele. Eu sei Glória a que minhas Deus, orações têm aleluia! chegado ao trono do Senhor. E agora o texto vai dizer que é madrugada. Pedro, ele está próximo de ser apresentado e ser morto, mas a igreja está orando. E de repente sobreveio um anjo na prisão e desperta Pedro. E aqui eu acho interessante que Pedro, ele está preso, ele vai ser morto no outro dia, mas aqui nós vamos ver que Pedro, ele está dormindo. Nós vamos ver aqui a calmaria de Pedro, porque muitas vezes na nossa vida nós estamos passando por uma luta, nós estamos passando pela afronta do inimigo, e muitas vezes nós ficamos desesperados. A primeira coisa que some é o sono, nós não conseguimos dormir, mas nós vemos aqui um homem que ele confia no Deus que ele crê. Ele sabe que Deus, ele pode operar e pode livrar ele. Pedro, ele tinha na sua cabeça dizendo: eles podem pegar e me matar aqui, mas a igreja, ela não para, porque a igreja não está fundamentada sobre Pedro, mas a igreja está fundamentada sobre Cristo. E nós Glória a vamos ver Deus, aqui, aleluia! chega e desperta Pedro. Pedro agora ele é desperta. E agora ele começa, o anjo chega nele: ó, calça tua sandália, se levanta, coloca teu manto e me segue. E nós vamos ver aqui que Pedro, ele está caminhando, ele não está nem entendendo o que está acontecendo, mas ainda tem uma igreja que está orando por ele. Ele não sabe o que está acontecendo, mas a igreja continua orando por ele. Pedro agora ele é liberto da prisão, e o texto vai dizer que ele não estava entendendo. Depois que ele vai cair em si, e ele segue para a casa da mãe de João Marcos, e chegando lá ele encontra uma igreja que não para de orar. Nós vamos ver aqui uma coisa, eu aprendo uma coisa aqui nessa lição, que mesmo que nós não esteja vendo o agir do Espírito Santo, mesmo que nós não esteja vendo o céu se mover, mas o Senhor, ele já está trabalhando em Glória a nosso favor. Deus, aleluia! Ela tem poder de mudar o quadro. A oração do crente, ela tem Glórias, poder, aleluia! ela tem poder de salvar. E aqui eu aprendo uma coisa também, que nós só estamos aqui hoje por resultado de uma igreja que ora. Muitas pessoas estão aqui e só estar aqui hoje porque teve uma
Glória a Deus, aleluia. O Senhor visita a tua família. Enquanto você ora, o Senhor muda o quadro da tua história. E o Senhor está dizendo hoje aqui para você: continua orando, continua buscando, porque tem pessoas que dependem da tua oração. Glória a Deus, aleluia. Continua orando, a tua família só está de pé porque você é uma base de oração. Então continua orando, continua adorando ao Senhor, porque Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar a Glória a história. Deus, aleluia. Isso, levante a sua mão e adore ao nome do Senhor. Glória a Deus, A presença do aleluia. Senhor estará aqui neste lugar. Então receba o bálsamo do Senhor aqui nesta noite. Receba o poder do Espírito Santo para continuar na tua jornada, para continuar nessa luta, porque o inferno ele não pode contra uma igreja que ora. O inimigo pode até se levantar, mas ele se levanta para cair, porque tem uma igreja que Glória a ora. Deus, Conhece o aleluia. que cuida da igreja. Muitos podem atacar, muitos podem se levantar contra ela, mas tem um Deus que cuida da tua igreja. E você que chegou aqui nesta noite e ainda não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, tome hoje essa decisão, porque essa decisão é uma decisão única, é uma decisão que pode mudar a tua história e a história da tua família. Você pode até conhecer pessoas que estão orando por você, porque eles sabem que aqui é o melhor lugar, é aqui onde você pode ter a sua vida transformada, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que mudou a nossa história. E esse mesmo Jesus, ele fez uma promessa que um dia ele ia voltar para buscar a sua igreja. Então nesta noite tome essa atitude e venha aceitar Jesus Cristo, e assim agradeça.